Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando, como em todas as semanas, com o nosso programa em que a gente leva até você um pouco de curiosidades, informações sobre pessoas que você está acostumado a ver na mídia, mas das quais você não tem, talvez, muitas referências. No programa de hoje, você vai conhecer uma pessoa que é servidora pública. Ele é servidor público do Fisco Estadual. Ele é também engenheiro agrônomo, mas nada disso mexe mais com o coração dele do que o futebol e do que o rádio, principalmente, do que a comunicação em si. Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre ele, que já foi também deputado estadual, já disputou 5 eleições e talvez venha aí, quem sabe, de novo pelas próximas eleições, disputar mais uma vez o cargo de deputado estadual. Eu estou falando de Lívio Luciano. Tudo bem, Lívio? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Paulo. Obrigado pela bela apresentação aí, né? Você que tem um belo currículo, né? Ah, não, nem tanto. É um prazer estar aqui com você, viu, Paulo? Esse ambiente descontraído, né? Pois é. Eu já tive a honra e o privilégio de ser entrevistado por você, mas ambiente mais formal, né? De estúdio, e muito bom estar aqui para esse bate-papo mais ameno, né? E nesse aqui eu espero que você conte tudo aquilo que você já dizia durante os momentos em que a gente ficou esperando aqui para começar a gravação. Eu quero que você conte histórias do rádio, principalmente, aquelas histórias maravilhosas, né? De Rádio Bandeirantes, Rádio Tupi, rádio daqui, Rádio Brasil Central, né? Emissoras de rádio aqui de Goiás também, que estão todas dando no seu coração, né? Você vive esse ambiente, né, Lívio? Sim, eu gosto muito, Paulo. Eu despertei para gostar do rádio quando eu estava mudando a voz. Aí umas pessoas falavam, nossa, você está ficando com a voz grossa. E eu acreditei, né? E eu passei a ouvir locutores, ouvir rádio. Meu pai também era ouvinte de rádio. A gente acostumou a almoçar na mesa da cozinha ouvindo um programa esportivo no rádio. Aqueles motorrádios, né? Que existiam antigamente. Não tão antigamente, né, Paulo? Então ali eu despertei. Você é jovem, né, Lívio? Você é jovem. E aí eu vi que eu tinha muita facilidade para poder memorizar vozes. Aí eu ouvi a voz do locutor uma vez, eu já memorizava aquela voz. É uma delas que você guardou até hoje, qual é? Ah, tem muitas, né? É uma das vozes mais bonitas que eu já ouvi. Foi da Rádio Bandeirantes de São Paulo, Humberto Marçal. Humberto Marçal. Você ainda se lembra de como ele falava? Sim, ele fazia uma propaganda, por exemplo, vou falar aqui, né? Merchandise fica de graça. Ele fazia propaganda do Vitasay, né? Polivitamínico, nem sei se tem hoje mais. Ele falava assim, Vitasay, a vitamina dos campeões de saúde. Era uma propaganda que tinha o Pelé. Sim. Ele falava, Edson Arantes do Nascimento, 100 metros em 10 segundos. E aí depois complementava com a frase slogan, né? E aí aquele murrinho do Pelé, verdadeiros campeões de saúde e o murrinho do Pelé. O murrinho do Pelé no ar, exatamente, né? Exatamente. Essa era a marca. Era uma locução muito bonita do Humberto Marçal. Eu vou guardar, né, as próximas imitações, as próximas lembranças. Para o próximo bloco a gente vai para o intervalo rapidinho e já volta. Fique ligado. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje recebendo com muito prazer Lívio Luciano. Ele que é assessor especial do governador, é engenheiro agrônomo e também é servidor do Fisco Estadual. Mas o Lívio tem algumas paixões, né, sobre as quais a gente fala a partir de agora, Lívio. Como é que você consegue conciliar? Você está lá no meio daquele discurso, aquela coisa assim que te contagia também, eu sei disso. Mas de repente você lembra de uma musiquinha, lembra de um locutor antigo, te dá que tipo de sensação de saudade nesse momento? Olha, Paulo, isso é mais como se fosse um bálsamo, né, digamos assim, né? Ameniza um pouco o estresse. Gosto de músicas, né, de boas músicas, músicas internacionais. Qual é a sua preferida? Não tem uma música assim, são várias, né?
Eu gosto, por exemplo, muito da banda ABBA. ABBA. ABBA, que fez muito sucesso na década de 70 e 80, né? Você era jovem na época. Jovem. Mas o livro é novo. O livro, 1980, você revela a idade, não? 80, sim, 1980, quando o ABBA meio que finalizou, né? Eu tinha 18 anos de idade, né? Olha aí. Então a gente curtia muito, né? O grupo ABBA. E eu sou criado na igreja evangélica. Então tem também umas bandas evangélicas, não sei se todos aqui, ou se alguns podem saber, mas tinha uma banda chamada Vencedores por Cristo, que eu também gostava muito das músicas deles, gosto até hoje, né? Então assim, eu sempre gostei da boa música, independente do ritmo, independente se é música brasileira ou não, e ouço todos os dias. É impossível eu viver 24 horas sem ouvir música e também sem ouvir rádio. Duas paixões que tem. Você e também entra no futebol. carro, já liga o rádio. Automático. É automático. Tanto eu escuto jornalismo como também música no rádio. E outra paixão, Paulo, é o futebol. Né? Eu jogo futebol até hoje. As pessoas admiram, né, de eu ter um bom condicionamento físico, graças a Deus, uma boa saúde. Disputo os campeonatos, né? Continuo atuando, jogando futebol. Cheguei a jogar profissional futsal na década de 80 e nunca tive uma contusão mais séria, então eu sempre jogo meu futebol, pelo menos 1 a 2 vezes por semana. Faço também o condicionamento físico, né, na academia. E gosto também de comentar futebol no rádio. É outra paixão, duas paixões misturando, né? Rádio e futebol. Então também Você comenta em qual rádio? Eu comento na Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes. Bandeirantes AM, que está agora também, a partir do mês que vem, para a FM também. Então é uma audiência muito boa, uma equipe muito boa da gente trabalhar. E eu comento ali, sinto muito bem, né? Fico muito feliz de poder fazer o que Bandeirantes que é uma lenda, né? Bandeirantes que é uma Sim, lenda. a Bandeirantes tem uma lenda. Principalmente para nós, né? Sim, Não tanto para você, sim, mas para mim, sim. que sou um pouco mais antigo, mais anterior a você. Né? Quando a gente falava em futebol, falava em Bandeirantes, era Fiore Gilhote, né? Fiore Gilhote, Dirceu Maravilha. Também. E tantos outros, né? Muitos outros. Agora, Alexandre o Fiore Solera. era insuperável, né? Insuperável, né? Abrem-se as cortinas, começa o espetáculo. Era o slogan, né? Era a marca registrada dele, iniciando Fogo, torcida brasileira. Fiore Gilhote faleceu já tem um bom tempo, né? E muitos outros narradores de futebol de excelência, né? E muitos em atividade até hoje, né? Você tem, por exemplo, aqui em Goiás, o Edson Rodrigues. Fantástico, né? O Edson Rodrigues, quando eu tinha 14 anos de idade, estudava no Colégio Estadual Bandeirante, aqui no setor Bueno. A gente, no recreio lá, a gente fazia um concurso para ver quem imitava melhor o Edson Rodrigues. Né? Camisa número 10. Toda aquela emoção, Ele tem né? essas. Aí ninguém conseguiu seguir os passos do Edson, viu? Porque... Você imitava bem o Edson? Como é que era uma imitação não, sua? o Edson não conseguia. Como é que era uma imitação sua? Não, o Edson era muito difícil. Porque aquela emoção toda que ele coloca na voz, né? E com um detalhe, ele não precisa de gritar, né? É verdade. Tem muitos narradores que estouram a garganta quando gritam um gol. O Edson não. O Edson, a colocação de voz dele é tão eficiente que ele não faz esforço, que ele não grita, né? E é um dos melhores locutores do Brasil até hoje. Até hoje. Verdade. Desde a década de 70 e até hoje, um dos melhores do Brasil. Ele veio de Minas, né? Eu nessa modernidade toda, né? Eu gosto muito de rádio também, tanto que muitas vezes eu deixo de ver o futebol pela televisão para ouvir o rádio. E numa dessas, eu ouvi o Edson, mas com imagem do campo, quer dizer, ele narrando e uma câmera mostrando a narração dele. Isso tudo que você falou é perfeito. Ele grita um gol sem escancarar a boca, sem gritar, sem falar alto, sem nada, com uma naturalidade que eu falava, meu Deus do céu, então é desse jeito que ele sempre falou gol e eu achava que ele estava gritando? Eu também tive essa mesma observação, eu fiz, né? E sou honrado por isso, né? De trabalhar ao lado dele, né? Vários jogos comentando lado a lado com o Edson, né? Uma coisa muito importante, né? O próprio Evandro Gomes, né? A fera. A fera como comentarista, né? Eu me lembro do Evandro como repórter ainda, né? Depois virou comentarista
E atua aqui na TV Brasil Central também com excelência. O Evandro começou a vender no anzol, você sabia? Sabia não. Ele começou vendendo anzol. Depois ele foi evoluindo. Mas como ele comunica muito bem, com certeza ele vendeu bem também o anzol, né? Eu imagino. Vendeu bem o anzol e vendeu bem o peixe dele também, né? Vendeu o peixe dele. Está aí até hoje, né? 52 anos, me parece, de profissão, 52 a 54, uma coisa assim. O Vandinho, nosso querido Vandinho, Evandro Gomes. Mas vamos lá, o Lívio Luciano é goianiense, né, Lívio? Goianiense, Paulo. Eu nasci no chamado Hospital Rassi, né, no ano de 1962, no dia 19 de janeiro. E fui criado ali no setor Coimbra, né, que é Campinas, né? Fui criado ali, daí o gosto pelas cores rubro-negras aqui em Goiânia. E o gosto também pelas coisas que Iris Rezende gostava também, né? Que é seu parente, era seu parente, sim, né? Sim. O Iris, ele era primo primeiro da minha mãe. Da sua mãe? Da minha mãe. O Filósofo Machado, pai do Iris, era irmão do meu avô, Eliseu, pai da minha mãe. Mas muita gente acha, mas eu não entrei na política através do Iris, não. Não foi não, Paulo. Eu entrei na política, muito embora o Iris sempre foi um incentivador, né, de jovens que estavam entrando na política, e que ele via assim, que realmente entravam para servir. Então o Iris, ele sempre foi um incentivador. Mas foi através de uma emissora de rádio, onde eu trabalhei primeiro, chamado Rádio Aliança, antes tinha outro nome, Rádio Universal. É uma emissora que era da igreja, de uma pessoa da igreja presbiteriana. Essa pessoa que me incentivou a entrar para a política, porque eu fazia o jornalismo ali, né, com desenvoltura, entrevistava prefeito, entrevistava governador. Aí ele falou: você pode ser uma pessoa entalhada para ter uma missão na política. Ele que me incentivou. E depois o Iris... Você pode dizer o nome dessa pessoa, não? Sim, ele já até faleceu, o senhor Abrão Berberian. Sim. Abrão Berberian. Ele, inclusive, na época, era um grande empresário aqui em Goiânia. Ele era dono da UTA, União Táxi Aéreo, e foi um incentivador. Foi a pessoa que falou: eu acho que você tem futuro, a polícia está precisando de pessoas mais sérias e tal. E foi aí que houve aquele toque, né? Porque até então nunca tinha pensado em mexer com política. Muito embora eu tivesse o Iris na família, né, como a referência, mas eu nunca tinha tido aquele despertamento. Então a partir dali foi que começou, né? E aí pessoas que já sabiam que eu poderia ser candidato, aí me levaram até o Iris. Eu conheci o Iris muito pouco, né? Mas aí a gente começou, ele foi um incentivador, né? Mas graças a Deus, porque eu vejo que Deus tem um propósito em tudo, todas as coisas. Tá bem, aí você se formou em agronomia, é isso? Sim, sou engenheiro agrônomo, e eu, no último ano da faculdade, naquela época o UFG tinha greve todos os anos. A inflação no país era 20% ao mês, né? Até 30% ao mês. Aí sempre tinha greve de servidores da UFG, ou professores da UFG, ou então tinha greve de alunos. A gente lutava muito para ter a meia passagem de ônibus, né? E não nos era concedida. Então tinha, volta e meia, tinha aquelas manifestações de alunos, e aí paralisavam as aulas. Numa paralisação dessa, houve o concurso do Fisco do Estado, em 1984, dia 9 de julho de 84, foi quando eu prestei o concurso. Graças a Deus fui aprovado. E aí logo em seguida eu finalizei o meu curso como engenheiro agrônomo. Mas na prática eu nunca atuei como engenheiro agrônomo. Atuei sim como auditor, e logo depois eu vim para a política. Você ainda é auditor, não? Sou auditor ainda. Não aposentou ainda, não? Não, sou auditor da Receita Estadual. Inclusive nas minhas campanhas sempre tenho muitos apoios dentro da minha própria categoria. Tá. E você se formou como engenheiro agrônomo apenas por uma fatalidade, digamos assim, né? Por uma coincidência, né? Porque você não tinha paixão por essa profissão, não? Paulo, era a minha segunda opção, porque
desde menino, 7 anos de idade, eu passava férias na fazenda do meu avô, Eliseu, no município de Novo Planalto, entre ali Porangatu e São Miguel do Araguaia. E aí eu me despertei muito para a zona rural, de gostar muito da zona rural, das coisas do campo. Então passei a ter a agronomia como um plano B. Meu plano A era ser engenheiro eletrônico, Paulo. Era ser engenheiro eletrônico. Mas não tinha o curso de engenharia eletrônica em Goiânia, como em Goiás, como ainda não tem até hoje. Tinha em Brasília, mas meu pai, a gente é uma família simples, meu pai não tinha condição de me manter em Brasília, mesmo para fazer uma UNB, que é a Universidade Pública. Então eu fui para o plano B, que é agronomia, e aí deu certo, me formei, né? E ao mesmo tempo, né, como auditor, e aí comecei a trabalhar como auditor e a agronomia ficou de lado. Mas não foi... Mas serve pelo menos para você cuidar da sua Serve, fazendinha, pelo menos né? para eu cuidar do meu sítio. Mas também, Paulo, serviu para que eu passasse no concurso do fisco. Porque o curso de agronomia é um curso muito pesado. Então foi fundamental. Os estudos, por exemplo, teve no fisco prova de estatística. Eu acertei todas as questões. Se não fosse agronomia, onde a gente estuda muito estatística, eu não tinha conseguido esse feito. Na faculdade também tive a oportunidade de fazer língua portuguesa 1 e 2 como matéria eletiva, matéria extracurricular. Mas eu fiz porque eu sempre gostei também da língua portuguesa. E acertei todas as questões também de português no concurso. Então a faculdade acabou sendo muito importante para que eu pudesse também ser aprovado no concurso. Tá, e você curte no final de semana a sua fazendinha, seu sítio? Como é que você chama aquilo? Sítio. Sítio Peniel. 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 Fica aqui em Bela Vista, próximo a Cristianópolis, né? Onde a parte da minha família foi criada, né? E eu tenho familiares até hoje em Cristianópolis. Família do Íris também, Família né? do Íris, exatamente. E não é todo final de semana que dá para ir, Paulo. Essa atividade é muito intensa, né? De vida pública. E eu também tenho a questão do futebol aos sábados, né? E aí, os campeonatos vem o são dilema, sábados. né? O que é que você escolhe? O futebol, o sítio? Vou revezando, Paulo. Eu vou revezando. Mas eu gosto da vida, graças a Deus. Assim, tudo eu acho bom. O que é que tem de bom lá nesse sítio? O que é que você cultiva Primeira lá? coisa para mim que me fascina é ouvir os pássaros cantarem. Isso para mim é fenomenal. Fenomenal. Outra coisa, dar comida para a criação, galinha, peixe ali na represa. Eu acho isso também dádiva de Deus, sabe? Não é nada para vender, não é nada Nada. É para consumo próprio mesmo. Aliás, chega no final do mês ali, é um custo para a gente empatar, né? Receita, despesa, mas eu tenho um grande lucro ali que é o lazer e o momento de convivência com a família. Né? Pois é, eu ia perguntar, você tem filhos? Sim, São eu 3 tenho filhos, 3 né? filhos, né? E eles curtem o sítio? Também, muito. Tem o Guilherme, que é o mais velho. Tem a Lívia. Tem a Lívia e tem a Paula. E já me deram, inclusive, 5 netinhos já. Olha. Tá? Então, quando a gente reúne todo mundo ali no fim de semana, é uma maravilha. É uma festa. Aí só falta a música que você gosta também. Sim, não, lá também Quem tem faz música. a música para você? Não, lá sou mecânico. Sou mecânico. Os genros, né, já conhecem o gosto da gente, já tem um pendrive. Você gosta com de aquelas um músicas. sertanejão daqueles dos bons goianos ou prefere outra coisa? Não, eu gosto também, especialmente o raiz, né? O sertanejo raiz é que eu gosto mais, em se tratando de música sertaneja, né? Sim. Mas eu acabo gostando eu gosto da boa música, né? Tem música que às vezes você não te agrada tanto, você pula para outra, né? Agora, as músicas internacionais, década de 70, 80, 90, essas são as que eu me ligo mais. Aliás, são as músicas para mim também. 60, eu incluo 60 nisso também, 60, 70 e 80 e um pouco de 90. Nesse período todo, parece que todas as músicas boas foram compostas, porque Sim. depois disso acabou, Sim. né? Não, interessante que até meus filhos, genros, eles até mesmo dizem, não, essas músicas foram feitas para sempre, né? Eles mesmos falam que essas músicas de hoje, poucas a gente sabe que vai ouvir daqui 20 anos, né?
E as de antes, elas perduravam mais, né? Daquelas antigonas mesmo assim, de quando o Livre começou a se conhecer por gente, né? Qual que mais te marcou? Mais me marcou? Ixi, você não combinou essa pergunta antes, né, Paulo? Mas tem muita música. A Whiter Shade of Pale, Olha, Procol Harum. o cantor dela morreu agora há pouco tempo. Não sabia. É? Isso. A Whiter Shade of Pale, Procol Harum. Infelizmente. Música da década de 60. Música de 66. Inclusive teve uma gravação dele há uns 15 anos atrás, 10 anos talvez, com a Orquestra Sinfônica da Dinamarca. Não sei se você chegou a ver esse vídeo. Né? Sim. Essa é a minha infância purinha. Aquela música é linda, né? Muito bonita. Linda. Agora vamos lá, Lívio Luciano, entrando na política, né? Você já contou a história aqui daquela pessoa da rádio, então rádio Universal que te incentivou, né? E você entrou e gostou, né? Porque você disputou 5 eleições já. Sim, aí eu entrei e consegui, ganhei algumas eleições, outras eu perdi, mas fiquei como suplente, cheguei a assumir depois, muito bem votado sempre, Paulo, graças a Deus. E com um detalhe, não é fácil a primeira eleição ela é mais simples, um processo de reeleição é mais delicado, é mais difícil, né? Você conseguir fidelizar o eleitor, estar em linha direta com ele constantemente, é uma tarefa árdua, né? São 20 e tantos mil eleitores em cada eleição. É muito difícil você manter contato rigorosamente, permanentemente com todos. Mas acaba que a gente consegue manter contato com muita gente. E é o meu estilo de vida, Paulo. Eu gosto de estar interagindo com as pessoas. Eu gosto de... essas próprias atividades, né? Você vai atuar em rádio, você está interagindo com pessoas. Você vai jogar futebol. Olha, se não fosse o futebol, para conseguir esse tanto de voto que a gente sempre consegue, o futebol ajuda muito. É mesmo? Você interage muito, né? Você encontra com muita gente que você cumprimenta, você lembra que você jogou bola junto, mas você não lembra onde. Porque na verdade eu jogo bola em muitos lugares, né? Aí você não lembra onde e identifica muito a pessoa que joga bola com você. E eu sou aquele cara assim, eu sou aquele jogador leal, mas jogo firme, né? Sou competitivo. Então, acaba que muitas pessoas identificam com a gente e aí viram amizade. Você joga bola com a pessoa uma vez, você encontrou na rua qualquer dia, você já cumprimenta, já tem assunto. Então, assim, o futebol sem dúvida nenhuma, já cria ali uma empatia, né? Uma coisa assim, mas... Você interage com muitas pessoas. Mas, Sérgio, você está preparado para uma nova batalha? Olha, Paulo, isso aí a gente tem que estar sempre preparado, eu vejo. Sempre preparado. Porque depois que você entrou na vida pública, acaba que muita gente é dona de você, né? Entre aspas. A gente é incentivado todos os dias, né? E a gente vê muitas pessoas que, não vou dizer que dependem da gente, mas que confiam na gente como representante deles. Então, pessoas que veem, se eu estiver ocupando alguma função, elas se sentem contempladas. Então, acaba que essa interação próxima, ela é um combustível para que você esteja sempre buscando mandatos ou buscando ocupar alguma função onde você sinta que possa ser útil à população. Então, eu estou nesse contexto, né? Eu não vou afirmar aqui categoricamente, né? Mas as chances são muito grandes da gente virar um pré-candidato aí nos próximos dias, né, a deputado estadual. Olívio, você disputou a sua primeira eleição em 1992. 92. Eu quero te fazer se vão 30 anos. Eu quero te fazer uma pergunta exatamente que vai ter essa extensão toda dos 30 anos. Naquela época, quem é que mais inspirava você? Quem é que você mais admirava na política? Olha, eu sempre me inspirei e me admirei, né, e admirei Iris Rezende. Antes de conhecer mais de perto, eu já admirava e já me inspirava.
Quando eu passei a conhecê-lo mais de perto, Paulo, eu ocupei funções, né, em governos do Íris. Quando o Íris foi governador pela segunda vez, ele assumiu em 1991, em 93, eu com 30 anos de idade apenas, o Íris me convocou para ser diretor-geral da OVG. E a OVG naquela época não trabalhava apenas o social, como é feito hoje não. Ela também funcionava como uma OS que administrava 14 hospitais regionais. Era muito trabalho, muito mesmo. E graças a Deus a gente conseguiu sair-se bem. E depois eu tive a oportunidade de estar com o Íris na Prefeitura de Goiânia. Né? Fui secretário de comunicação dele. Então, assim, essa convivência com o Íris na gestão pública fez-me amadurecer mais, né? A ter um olhar bem mais, digamos assim, de servir, né? Do que outrora eu tinha, né? Entrei para servir na política, mas você trabalhando com o Íris, você vê exatamente o que é um sacerdócio, uma pessoa que está ali para poder servir. O que é uma dedicação 24 horas, um estilo de vida. É. E por último agora, o nosso governador tem sido também muita inspiração para mim. Até pelas semelhanças, o Ronaldo Caiado, muitas semelhanças com o Íris Rezende, né? Na seriedade, no trato com a coisa pública, na correção dos seus atos e na vontade de ajudar as pessoas, de cuidar das pessoas. Então as semelhanças são muito grandes que eu percebo entre Íris Rezende e o nosso atual governador Ronaldo Caiado. Tá bem, vamos fazer o seguinte, eu quero ainda falar um pouco mais sobre política com o Lívio Luciano, mas primeiro eu vou chamar um intervalo. É rapidinho e a gente já volta. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje recebendo Lívio Luciano, ele que é radialista, é também assessor especial do governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, é engenheiro agrônomo e também servidor do Fisco Estadual e afiliado ao PSC, não é isso? Você foi do MDB, trocou de partido porque MDB era o partido do Íris. Sim, sim, mas depois eu tive no Democratas, né? E agora até por questão estratégica, porque o governador, ele é governador de uma base, né? Ele tem toda uma base, né? Ele lidera toda uma base que dá sustentação ao governo. Então, nessas mudanças que aconteceram agora, nessas acomodações políticas, definições partidárias, nessa data fatal de 2 de abril... Nessa janela, né? Nessa janela, então eu me desloquei do União Brasil, né? Foi formado através do antigo Democratas e PSL, e vim para o PSC, né, Partido Social Cristão, que tem tudo a ver comigo, né, que sou uma pessoa cristã. Só por isso? Sim, não, e também estrategicamente... Claro, é estratégia também, né? Estrategicamente para buscar... muito rápido na frase. Sim. Você ficou esperando eu falar sobre candidatura, né, Paulo? Não. Então, exatamente por questão, né? Assim, porque na verdade o que aconteceu? O governador pegou... Ele quis mostrar para todo mundo, na verdade, que ele prestigia toda uma base, né? Então, pessoas que eram do DEM, né, partido do governador, que virou União Brasil, vários migraram para outros partidos da base, né? Porque, na verdade, é tudo uma coisa só, a gente vê dessa maneira, né? E o governador também vê dessa maneira, claramente. No União Brasil vai ser necessária uma quantidade muito maior de votos. Foi observado isso, essa questão da do número necessário de votos para se conseguir uma cadeira, né? Então, isso tudo foi... as chapas foram feitas assim, na verdade foram pesos e contrapesos em cada chapa, né? De potencial maior, potencial menor, foi feito mais ou menos um remanejamento. Mas a União Brasil acabou ficando com a chapa um pouco mais pesada. Tá, e nesses pesos e contrapesos, como é que você está vendo essa disputa aqui em Goiás? Porque todo mundo está se movimentando, o governador está se movimentando, junto com a base aliada dele, e os demais candidatos também, evidentemente, procurando cada um se aninhar onde for melhor para tentar um lugar ao sol, para tentar vencer uma eleição que
né? Em tese não é fácil quando você disputa com alguém que já está no governo, no caso Ronaldo Caiado. Como é que você vê essa disputa de Ronaldo Caiado, por exemplo, com o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, ou então um outro candidato qualquer que você queira citar? Olha, Paulo, eu vejo da seguinte maneira. É muito difícil você derrotar um governo que tem um conceito cristalizado, consolidado, junto à população, de ser um governo sério, de ser um governo trabalhador, de ser um governo realizador. É muito difícil você quebrar isso, porque a população, ao longo desses 3 anos, tem observado exatamente isso. Em cada momento, né, de dificuldade, né, a ação do governador, uma ação firme, uma ação correta, uma ação visando o bem-estar da população, e isso acaba contagiando toda uma equipe, Paulo. Então a equipe hoje do governo do estado é uma equipe extremamente eficiente. E quando eu falo eficiente, eu coloco aí também a parte da correção, a parte da probidade, a parte de fazer o gasto da maneira correta, no momento oportuno. Então isso é que está acontecendo no estado. E quando a gente pega os resultados da gestão nas diversas áreas, você pega, por exemplo, a área de segurança pública. A área de segurança pública hoje, não é à toa que o Ministério, não foi à toa que o Ministério da Justiça deu o primeiro lugar para o estado de Goiás no quesito combate à criminalidade. Ministério da Justiça. Porque os números mostram isso claramente, né? Em Goiânia, há 4 anos atrás, eram 35 carros roubados em média por dia. 50 carros no estado aproximadamente. Por dia, Paulo. É roubado. É mão armada com revólver na cabeça. Hoje, caiu 90%. Hoje, 5 roubos de carro no estado de Goiás em média. E com um detalhe, importante salientar. O índice de se desvendar crimes também aumentou mais de 80%. Então, é difícil um crime hoje em Goiás que não seja desvendado, né? E até com uma certa celeridade. Isso graças ao trabalho eficiente comandado pelo governador e realizado pelas polícias, né? Então, e com detalhe, polícias que têm um quantitativo bastante reduzido. Então, é um trabalho de eficiência pura. Quando eu falo eficiência, é eficiência mesmo. É cada um oferecer aquilo que pode, né, em termos de serviço público, para o bem comum. Por quê? Porque vê o exemplo do governador, vê um governador agindo de maneira correta, de maneira idônea, e os servidores acompanham, vão na mesma direção. Também já aconteceu no passado situação inversa, né? Não se via um bom testemunho dado pelo gestor máximo, acaba que os servidores, aqueles que têm alguma propensão, né? Aquelas pessoas que têm alguma propensão para fugir do rumo, para fugir da linha, acaba fugindo, acaba acontecendo isso, né? Então, assim... Quer dizer, dá o exemplo, né? Dá o exemplo. Então, eu citei números da segurança, tem números na educação, por exemplo, né? A educação hoje, os próprios servidores da educação, professores, eles são unânimes em admirarem, né, os feitos que são realizados pelo governo hoje e com o mesmo dinheiro que era destinado para a educação que era antigamente. Os mesmos percentuais. Por quê? Porque o governador confiou em cada gestor, confiou em cada diretor de escola. Então, cada diretor recebe ali, né, o recurso correspondente à manutenção e algum tipo de investimento que vai ser feito naquela escola, uma reforma, né, uma ampliação, e o próprio gestor da escola é que realiza aquela despesa, né, que contrata aquela despesa, que acompanha o serviço e que, antes de tudo isso, elege as prioridades, aquilo que é prioritário para aquele colégio. E, além disso, o governador, né, o governo do estado, são 530 mil alunos na rede estadual. Todos esses alunos receberam 2 uniformes.
Porque o uniforme, Paulo, é assim, alguém pode dizer, mas o uniforme, o tênis, né, que o governo está dando, isso aí não é tão importante. Olha, muita gente que está nos acompanhando agora, que não tem um poder aquisitivo tão elevado. Olha, o que acontecia? Muitos jovens, crianças, adolescentes, deixavam de ir na escola, na aula, porque não tinha uma roupa, às vezes, que ele gostasse, que servisse, na opinião do próprio aluno, para ir na escola, sentia envergonhado. Às vezes não tinha um sapato, tinha que ir de chinelo, ficava com vergonha dos coleguinhas. Muito comum isso acontecer na rede pública. Então o uniforme chegou para democratizar, todo mundo com a mesma roupa, todo mundo com o mesmo tênis, todo mundo com a mesma mochila. O governo do estado também concedeu 530 mil mochilas, deu para cada um dos alunos uma mochila. Alunos do terceiro ano do ensino médio, todos receberam um Chromebook, que é um notebook avançado, para que ele possa ter acesso a reforço de aulas e para que ele possa ter acesso a informações de um modo geral. Isso vai dar competitividade para o aluno na hora de disputar, e aí de fazer uma prova do Enem, por exemplo, entendeu? Então, assim, na educação também foi uma revolução que está acontecendo, é uma revolução que está acontecendo. Na área da saúde, né, enfrentamos uma pandemia. Olha, não sei se outro governador teria a competência, até pelo fato do governador Ronaldo Caiado ser médico, teria a competência de tomar as medidas certas, adotar as medidas corretas, para que Goiânia não virasse uma Belém, não virasse uma Manaus, né? A gente viu aí milhares e milhares de pessoas morrendo nessas cidades, aí em outras cidades do Brasil, em função da falta de oxigênio, da falta de UTIs. Então, quer dizer, e muitas outras áreas, né, que a gente demoraria muito para elencar aqui, onde a gente observou avanços. E a população também observou isso. Tanto é que qualquer pesquisa que você faz hoje, seja qualitativa, quantitativa, você vai ver a avaliação do governo muito, muito boa. Então, é difícil, né, finalizando a resposta da sua pergunta, é difícil que algum adversário consiga fazer frente a isso, né? Não se trata aqui de já ganhou, não se trata aqui de estar subir no pedestal, não. Trata-se de uma constatação que as pessoas podem ver a qualquer momento quando fizerem, ou quando tiverem acesso a algum tipo de pesquisa idônea, evidentemente. Você, em resumo, quer dizer o seguinte, olha, está difícil para os adversários. Se está difícil para Caiado, quer dizer, uma reeleição, e você dizia isso antes de a gente gravar o programa, uma eleição é sempre muito mais fácil do que uma reeleição. Sim. Não é? Uma reeleição traz as suas dificuldades naturais. Se traz para Caiado, traz também para os adversários, é isso? Olha, exatamente. Paulo, fazendo um paralelo com o futebol, é igual aquele time que está ganhando de 2-0, né? O time está ganhando de 2-0. Que é um placar perigoso. Alguém fala, exatamente essa frase. Alguém fala assim, é um placar perigoso. Lógico que é perigoso, mas é muito mais perigoso para quem está perdendo. É muito mais perigoso para quem está perdendo, para quem tem 0 do que para quem tem 2. Se é perigoso para quem tem 2, imagina para quem tem 0, não é? É muito mais fácil o jogo terminar com quem tem 2 está ganhando e quem tem 0 está perdendo. É exatamente isso esse paralelo que a gente pode traçar nesse momento. Olívio, você arriscaria um palpite para, digamos, a chapa majoritária, né, do partido do governador, desse grupamento político, né, de vocês? Você arriscaria quem seria candidato? Ao governo, ponto fechado, é Caiado, é isso? Sim, ponto fechado, sim. É Caiado. Ele é pré-candidato a governador. Para vice-governador seria quem? Daniel Vilela, um nome já definido, né, pelo próprio governador. Já definido? Definido pelo próprio governador. Não há possibilidade de uma mudança de última hora? Na política tudo pode acontecer. Convenção, né? As convenções acontecem em julho, né? Lá o nome do próprio governador né? É o nome que está para ser confirmado. O nome de Daniel Vilela como vice é o nome que está para ser confirmado. Sim, né? Quem mais? E aí tem a vaga de Senado, né? Sobrou tem a vaga de senador. Quem seria? São muitos os pretendentes, né? São muitos pretendentes. Você arrisca um palpite? Se eu falar qualquer palpite aqui, podem dizer que eu estou sabendo, né? Digamos assim, né? Mas eu digo assim, todos têm seu valor, todos têm suas qualidades, né? No momento oportuno, né? Esse grupamento, né? Comandado pelo governador,
nós estaremos definindo aí quem será então o ocupante dessa vaga de Senado. É importante que cada um faça o seu trabalho, que cada um mostre suas armas, né, políticas nesse momento, para que a gente consiga fazer uma escolha aí que seja o menos traumática possível. Como eu costumo dizer, o número de cadeiras disponíveis para tantos pretendentes é inversamente desproporcional. Quer dizer, são poucas cadeiras, né, para muita gente que quer se sentar nelas. Nessa divisão de cadeiras, nessa escolha dos nomes que vão provavelmente se sentar nessas cadeiras, pode haver alguma defecção, pode haver algum descontentamento capaz de fazer com que esse grupamento seja criado algum tipo de insatisfação dentro dele ou não? Olha, Paulo, todo cuidado está sendo adotado para que não hajam defecções, né? Para que todo mundo fique, né? Inclusive com a própria possibilidade já antecipada, mas não ainda confirmada, já antecipada num parecer dentro do Tribunal Superior Eleitoral em relação às candidaturas avulsas de senador. A confirmar isso, aí haverá a possibilidade de um número maior de candidaturas, né? E até que todos sejam candidatos, todos os pretendentes se confirmem como candidatos. Eu acho que isso aí vai demorar um pouco ainda para definir, Paulo. Eu acho que essa definição, sim, ela deverá ir para o período das convenções, que vai de 20 de julho a 5 de agosto. Lívio, existem nomes que por si configuram, digamos assim, uma certa unanimidade. Quando se fala no nome, por exemplo, de Lissauer Vieira, todo mundo entende que Lissauer Vieira, como presidente da Assembleia Legislativa, foi a pessoa que viabilizou em certo aspecto, em muito grande aspecto, o governo de Ronaldo Caiado, porque ele conduziu a votação de projetos árduos, pesados, em que outro político que estivesse no lugar dele, muito provavelmente não conseguiria fazer com que esses projetos fossem aprovados. Lissauer, ao final da história, embora tenha acontecido uma série de fatos, inclusive a morte do pai dele, que fez com que ele refletisse sobre continuar na política ou não, mas não se sabe ainda qual será o pensamento dele. Lissauer ainda tem essa unanimidade, ainda tem pessoas que pensam em Lissauer para concorrer a algum cargo lá em cima? Paulo, o Lissauer é um quadro extraordinário. Eu afirmo aqui para você que de todos, né, nós tivemos ali na Assembleia Legislativa muitos bons presidentes. Eu vejo o Lissauer talvez como o melhor de todos os presidentes que eu já vi atuar na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Pela capacidade de articulação, pela seriedade dele, pela postura e pela capilaridade, né? O Lissauer tem uma facilidade muito grande de arregimentar lideranças, né, pessoas. Então, sem dúvida, é um nome extraordinário. Tem que ver se o próprio Lissauer, né, vai querer pleitear uma vaga, né, ou essa vaga de Senado, porque ele teve, né, como você falou, momentos difíceis aí com o passamento do pai, né, e ele muito ligado ao pai, e evidentemente nesses momentos, isso deve ter uns 2 meses só, e nesses momentos as pessoas começam a redimensionar a vida, né, começam a fazer reflexões, e é o caso do Lissauer, pelo que eu tenho notícia. Mas sem dúvida nenhuma, Paulo, preencheria todos os requisitos aí, né? Como outros nomes também preencheriam, né, os requisitos de ser candidato ao Senado nessa chapa do governador Ronaldo Caiado. Vai depender, como eu falei, muito da capacidade de mobilização, da capacidade de arregimentar lideranças, né? A gente sabe que o próprio Lissauer tem uma afinidade muito grande com a bancada de deputados estaduais, né, com praticamente todos os deputados, e com prefeitos também, muitos prefeitos. Então, assim, o bom é que nós temos nomes de bom potencial, de muito bom potencial. Estaríamos lamentando aqui se a gente não tivesse pessoas do quilate das que estão aí, né, se propondo a ser senador na nossa chapa. Em relação também a outros cargos, né? Muitos pretendentes existem, você é um deles, né? E você está postulando, né, disputar a eleição para deputado estadual, não é isso? Tem muita gente, né?
tem gente demais, não? Como é que você vai fazer? Como é que um candidato a deputado estadual, não digo você especificamente, mas como é que um deputado estadual, um candidato, pré-candidato a deputado estadual, consegue vencer essas barreiras, Lívio? Olha, Paulo, uma coisa é a seguinte, hoje a informação, né, que o eleitor tem acesso, ela é muito instantânea, e são muitas as informações. Então, eu acho que cada eleitor, ele tem que, e a gente observa isso, o eleitor está cada vez buscando se informar mais a respeito dos candidatos para fazer a sua opção, para ter menos chances de errar na sua opção. Eu acho que quem tem serviço prestado, né, quem tem um bom nome, né, quem é ficha limpa, eu acho que isso tudo vai pesar numa eleição dessa. Por quê? Porque o eleitor, ele já ficou muito escaldado de muitas eleições, ele se contrariar depois com as pessoas que ele elegeu, especialmente aqueles cargos onde, né, se tem uma proximidade maior com o eleitor. Nessa eleição, por exemplo, o cargo de deputado estadual, né, o próprio deputado estadual é aquele que tem uma proximidade maior com o eleitor. Uma proximidade maior do que um deputado federal, que trabalha, né, em Brasília, uma proximidade maior com o governador, porque é só um governador, não é? É mais difícil você ter acesso a uma pessoa do que você ter acesso a 40 e tantas pessoas, né? 41, que é o caso da Assembleia Legislativa. Então, esse mandatário, que é o mais próximo do eleitor, eu vejo que o eleitor vai colocar uma lupa maior ainda na hora de escolhê-lo. Então, essa busca pelo voto, Paulo, é meio científica, né? É um misto aí, temos redes sociais que são um instrumento importante, né? Mas eu entendo que o eleitor, de modo geral, ele não vai substituir o tete-a-tete, o contato com o eleitor, né? O que a gente fala na política de sentir o cheiro do eleitor, né? De sentir o cheiro do candidato, o eleitor sentir o cheiro do candidato. Eu acho que isso é insubstituível. Isso não vai falar mais baixo do que redes sociais, né? Então, eu acho que, agindo dessa maneira, o eleitor vai ter menos possibilidade ou menos chances de errar no seu voto. É votar em quem ele conhece, ele já conversou, ele já pegou na mão, ele já sentiu, já ouviu a voz, já olhou para a pessoa, olho no olho, viu sinceridade no político. Eu acho que isso vai ser mais importante nessa eleição do que qualquer uma outra. Tomando por base isso tudo que você está dizendo, eu me lembro de uma conversa que eu tive recentemente com um político que me dizia que a eleição para deputado estadual é muito mais complicada do que a eleição para deputado federal. Por quê? Dizia essa pessoa que para deputado estadual a pessoa fazia todo esse tipo de análise. Mas para deputado federal, as pessoas não guardam muito o nome das pessoas na cabeça. Isso. E seria mais ou menos a mesma coisa que chegar na boca de urna ali, na porta do colégio onde ela vota, passar a mão ali e recolher um santinho qualquer e falar, é esse. É mais ou menos assim, não? É, exatamente isso, Paulo. Mesmo porque o deputado federal, para ganhar a eleição, ele tem que atingir um universo de eleitores muito maior do que o deputado estadual. Em média, 4 vezes maior, né? Vamos pegar por média aqui, votação, aí boa parte dos eleitos, votação, vamos colocar uma média de 20 mil votos, né? Se pegar os votos de todos os eleitos, dividir por 41, vai dar mais ou menos 20 e poucos mil votos. Se pegar todos os votos de deputados federais, dividir por 17, calculo que dê uma média em torno de 70, 80 mil votos. Então, quer dizer, em torno de 4 vezes mais eleitores o federal vai ter que alcançar. Para isso, ele utiliza lideranças. Então, o peso da liderança, ele é bem mais prevalente numa eleição de deputado federal do que na eleição de deputado estadual. Você consegue ganhar uma eleição de deputado estadual conhecendo, pegando na mão, conversando com 20 mil pessoas. Você ganhar para deputado federal, contactando, né, proximamente 80 mil pessoas, é bem mais difícil. E complementando essa informação sua, Paulo, pesquisas apontavam aí na eleição passada, eu me lembro dessas pesquisas, mostrando que
50%, aproximadamente 50% das pessoas chegam no local de votação sem saber qual o deputado federal que ela vai votar, sem ter um deputado federal definido. Deputado estadual cai para 35%. Então, federal é isso mesmo. Muitas vezes o eleitor pega ali um papelzinho que encontra no chão na última hora, né, com o número de algum deputado federal para poder colocar lá na hora, né, do voto. Então, quer dizer, isso é muito ruim, né? Isso é você desperdiçar uma grande oportunidade, claro, né, de fazer valer, né, a sua escolha, de fazer valer aquele que você já analisou e já definiu como seu candidato. Verdade. Muito ruim, não. Péssimo. Péssimo. Para a democracia isso é horrível, né? Horrível. É péssimo, né? Que as pessoas acabam colocando. Porque depois não pode reclamar, né, Paulo? Depois não pode reclamar. Não pode reclamar de nada. Né? Vamos fazer o seguinte: não reclame não, a gente vai para um rápido intervalo e já volta. Fique ligado. Muito bem, já estamos voltando, que pena, né? O último bloco do nosso programa de hoje, em que a gente está recebendo Lívio Luciano. Ele que é assessor especial do governador Ronaldo Caiado, ele que também é engenheiro agrônomo e é também servidor do Fisco Estadual. E mais do que isso, é fã da boa música, é fã também do bom rádio, das boas músicas. Lívio, para a gente encerrar o bloco, a gente tem aqui 3 minutinhos apenas. Eu vou fazer um ping-pong com você, sim, posso? Sim, tranquilo. Um cantor. Flávio Venturini. Flávio Venturini? Sim. Legal. Sim. Um ator. Lima Duarte. Eu pensei nele. Eu imaginei que você ia falar dele. De repente o quê, hein? Me ajuda aí agora, dos seus gostos musicais. Não, você fala... Um jogador... É um futebol, né? Vamos falar de futebol também. Um grande jogador. Pelé, né? Ele. Eu vi o Pelé jogando assim de pertinho. É mesmo? Eu tinha 11 anos de idade no Estádio Olímpico. Aqui em Goiânia? Aqui em Goiânia. Contra o Goiás? Contra o Goiás. Naquele jogo que foi... Jogava demais, né? O jogo terminou em quanto? 2-1 pro Santos e o Pelé já estava com 33 anos de idade. Para aquela época, seria o mesmo que 40 anos hoje. Ele segurou bem a onda. Vamos lá. Você gosta de filme? Cinema? Sim, sim. Um grande filme que você assistiu, gostou, não sai da sua cabeça? A Espera de um Milagre. E também A Procura da Felicidade. Da Felicidade. Will Smith. O do tapa lá. O do tapa. Legal. E a gente pesquisando aqui, né, o Dr. Google ajuda a gente em tudo, é o Gary Brooke, né, que era o cantor, vocalista da banda Procol Harum, né, que gravou... Procol Harum, H-A-R-U-M, isso. A pronúncia certa Procol Harum. Que era Whiter Shade of Pale. Isso. Gravou em 1966, 66, né? Isso. Pena que a gente não tem aqui como colocar a musiquinha, mas vamos ficar na nossa memória para encerrar essa entrevista, essa música do Gary Brooker. Especialmente aquela gravação com a Orquestra Sinfônica da Dinamarca. Isso. Lívio, obrigado por ter vindo, meu amigo. Paulo, obrigado. Foi um prazer muito grande. Fiquei muito honrado de estar aqui com você, viu? A honra é minha. E parabéns pelo seu programa. Obrigado. E você dá a oportunidade para a gente ser o que a gente é. Né? Isso. Para as pessoas, com certeza, conhecerem um pouco mais do Lívio Luciano, né? Com certeza. Além daquilo que eles ouvem no rádio, na televisão, você participa de muitos programas de televisão, daquilo que você participa na política, daquilo que você participa em tantas coisas. Hoje as pessoas souberam um pouco mais, né? Entenderam um pouco mais. O Lívio é aquele cara que gosta de ir para o sítiozinho dele. Sim, sou muito no simples, final de semana. Meus hábitos são dos mais simples. Sabe qual o prato preferido por mim? Sim. Arroz com carne moída e tomate. Olha. E o seu cachorro predileto? Ed. Tá o lá cachorro na da minha filha? Não. Do apartamento meu aqui em Goiânia, é o cachorro da minha filha, que passa temporadas com a gente, no nosso apartamento aqui, meu e da minha esposa. Legal. Obrigado, Lívio. Obrigado, Paulo. Grande abraço. Ao telespectador, prazer estar aqui. Obrigado pela paciência de nos aturar esse tempo todo. Que isso, foi muito bom. Obrigado a você também, telespectador. A gente volta semana que vem. Até lá.